Bom, bom dia. E eu gostaria de fazer oração antes da gente começar. Vamos orar então? Querido Deus, nós te agradecemos muito pela vida nesse novo dia. Obrigado porque o Senhor nos reuniu, nos trouxe para esse momento, para conversarmos sobre aquilo que nos caracteriza como cristãos. Nos ajude a entender o que o Senhor deseja que aprendamos hoje. Fica conosco, no coração de cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu quero saber aqui, acho que os filhos da Juliana são o Pedro e o João, é isso? Tô certa? Não? Ah, então me fala o nome. Eu sou Antônio e eu sou o Lucas. Antônio e Lucas, olha só, muito bem, Antônio e Lucas. E quem mais que está aqui? Tem um aqui, Obrigada, viu, Antônio e Lucas? Na Heloísa, quem é que... tem a Thalita e a Rebeca, irmã dela, que são minhas xarás de sobrenome. Na Heloísa, quem é que está aí no vídeo que está só a Heloísa Chaves? É a Heloísa mesmo? Que está aqui? É a mãe Heloísa? Quem é o... Eu não estou ouvindo. Tem que ligar o microfone. Desculpa. Eu sou a avó. Avó. Avó de quem? Da Maria Alice. Maria Alice, muito bem. E no vídeo onde está aparecendo a Alexandra Mota. Quem é que está aí? Anitta. É a Anitta. Anitta, muito bem, Anitta. Então, nós temos um grupo aqui muito legal. A Thalita, a Rebeca, o Antônio, o Lucas, a Maria Alice e a Anitta. Ok. Vocês conversaram na última live que tiveram sobre identidade. Vocês não me conhecem, só estão me vendo aqui. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta para fazer para mim, para me conhecer. Porque eu podia falar muitas coisas de mim, mas eu queria falar o que vocês gostariam de saber. O que vocês gostariam de saber de mim? Alguém gostaria de fazer uma pergunta para mim? Ninguém teve pergunta, olha só. Nádia, ninguém quer saber nada de mim. Poxa vida, eu vou ficar triste. Não vou não. Eu vou falar então. Vocês falaram na semana passada, na live passada, que a psicóloga perguntou, com que animal vocês se identificavam. Lembram disso? E eu fiquei ouvindo vocês falando e pensei, poxa, eu queria estar lá também para falar qual é o meu bichinho. Sabe com que bicho eu me identifico? Será que alguém adivinha? Que cara eu tenho? Eu tenho cara de quê? Fala para mim. O que vocês acham? Que bicho vocês acham que eu ia falar? Arara. Ele falou arara? Arara? Foi isso? Foi o Lucas, não foi, Lucas? Quem foi que falou arara? Thalita, você está assim, o que você acha? Eu acho que é uma borboleta. Borboleta. A Nádia falou que ela era borboleta, não foi, Nádia? Foi. Eu tenho uma suposição. O contato do WhatsApp tem um bichinho lá no seu contato do WhatsApp, tem um bichinho, um ícone lá. É um emoji, aliás, que está lá no seu contato do WhatsApp, que é um gatinho. É um gato, eu amo gatos, eu gosto muito de gatos. Eu tenho três gatos. Eu gosto muito dos gatos, eu gosto da personalidade deles, eu gosto do jeito deles. Eles são muito independentes, eles gostam muito de carinho,
gostam muito de chamego, eu gosto muito disso. Mas eles também gostam do tempo deles quietinho, lá no lugarzinho deles, sem ninguém perturbar, dormir. Eu gosto disso também. Gosto de ter o meu canto para ficar quietinha. Gosto muito disso. E acho que eles me representam muito bem. Gosto da alegria deles, gosto da atividade. Eu não sou tão ativa, mas eu gosto disso, gosto de vê-los assim. É emocionante para mim, eu curto isso. Gosto do ronron deles, sabe? Aquele barulhinho que eles fazem. Ai, como eu amo aquilo. É muito bom. Então, se vocês não sabiam, agora vocês sabem. Eu gosto de gatos e me identifico com eles. Acho que eles me representam muito bem. Eles gostam muito de dormir. Eu também gosto muito de dormir. Ai, como é bom dormir. Né? Mas eu acordo cedo. Mas eu gosto de dormir. Mas muito bem, vocês falaram os bichinhos de vocês. Eu falei o meu bichinho. Mas agora eu gostaria de conversar alguma coisa a mais. Vocês falaram na live passada sobre o nome. O nome é parte da identidade de vocês. Mas não é isso que caracteriza a identidade, né? Não é o nosso nome. Eu tenho 2 nomes. Meu nome é Neuza Letícia. Está aí na tela, né? Neuza, sabe o que significa Neuza? Nadadora. Eu não nado nada. Se me jogarem numa piscina, eu morro afogada. Se não der pé, eu vou morrer afogada. Eu não sei nadar nada. Né? Então, nadadora não é verdade. Eu não sou isso, gente. Vocês percebem? Então, o nome, ele é a minha identidade. Lá na minha identidade está a Neuza Letícia. Essa sou eu. Mas não significa isso na minha vida, né? Então, o nome é parte da nossa identidade, mas não é a nossa identidade. Eu gostaria de mostrar uma foto para vocês. A Nádia vai partilhar uma tela aí que tem, de uns slides que eu fiz. Eu quero que vocês vejam essa foto e falem para mim o que essa foto significa. Nádia, você consegue mostrar para nós? Consigo sim, peraí, só um pouquinho. O Dante chegou, eu ouvi bastante falar no Dante na live da outra semana. Que bom, Dante, que você veio, seja bem-vindo. Aí tem mais alguém com o Dante. Quem é que está junto com o Dante? O Ian. Ian. Ian com I ou com Y? Com I. Com I. E Dante é com Y. Tá, o Dante eu vi que é com Y. Muito bem. Nádia, você consegue colocar aí para nós a tela? Tá, eu vou tentar colocar aqui, você vai me dizer se apareceu aí. Eu quero que vocês vejam essa foto. Você vai ver se E apareceu ou não, vocês me digam tá? o que é essa foto. Tá aparecendo aí? Vamos ver se a... Da Nádia, seu microfone está desligado. Ah, tá. É que ela está tentando compartilhar a tela, né? Os Não, slides. eu disse assim, que eu vou tentar compartilhar aqui, que a minha filha me ensinou. Aí, se não der certo, você diz, não tá aparecendo ainda, tá? Que eu vou tentar de novo. Eu posso tentar aqui também. Vamos ver se eu consigo. Tá aparecendo aí? Vocês veem, né? Tá aparecendo? A gente tem... Qual é a cor do nosso cabelo? O meu é bem branco, né? O da Nádia tá ficando, né? A gente não manja tanto de tecnologia igual vocês. Vocês são experts. A gente tem que aprender. Não é tão fácil assim para nós, mas vai dar certo, tá? Podem ter certeza que vai dar certo. Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se eu consigo. Olha só. Cá. É para compartilhar a tela. Aqui, veio o auxiliar da Nádia. O super auxiliar, né? Que bênção ter você aí, viu? Essa daí. Continue por perto, não some não. Aí, ó, tá vendo? É só chegar ao auxiliar que tudo resolve. Obrigada. Bênção.
Nádia, passa para o próximo slide, que é onde está a foto que eu quero que eles vejam. Aí, essa é a foto que eu quero que vocês olhem. O que essa foto está dizendo para vocês? Tem gente dando risada aí. O que é essa foto aí? Quem quer falar? Fala para mim. O que é essa foto? O Uma Lucas... pessoa com uma camiseta de time, cuja identidade, né, que provavelmente é o que você vai falar, essa pessoa se diz torcedora do Corinthians. Isso, ela é uma corintiana, exatamente. A camiseta dela. Olha o que ela está falando. Preferências à parte, isso não me interessa. Tá escrito, né? Aqui é Corinthians. Ela é uma corintiana. E ela se identifica, tanto que ela está mostrando a camiseta dela com o símbolo, ela está dando destaque para o símbolo que tem na camiseta dela. Ela está se identificando como torcedora do Corinthians. Qualquer pessoa que ver essa menina na rua com essa camiseta vai entender que ela gosta do time Corinthians. Se você gosta ou se você não gosta, isso não importa. Ela gosta. E tá tudo bem, não tá? É o direito dela, não é? É o direito dela. Ela pode escolher isso e tá tudo certo. Mas vejam que o que a gente está mostrando aqui é que ela, na vida, no porte dela, na roupa dela, ela está dando uma ideia para nós que ela gosta do Corinthians, que ela é torcedora do Corinthians, tá? Chegou mais uma. Quem é que chegou aqui? É você que está sorrindo, de camiseta preta. Como é teu nome? Beatriz. Beatriz, seja bem-vinda, Beatriz. Que bom que você está aqui conosco, tá? Nádia, passa para a gente a próxima foto. E agora? Vocês olhando essa foto, tem um menino fazendo oração e ele está com as mãos postas em cima da Bíblia. O que vocês veem, leem sobre a identidade desse menino quando vocês olham para essa foto? Vocês olham para essa foto e dizem, ele é torcedor do Corinthians? Não. Não. Vocês olham para essa foto e dizem o que dele? Ele é cristão. Ele é o quê? Cristão. Cristão, exato, ele é cristão. Ele está com a Bíblia aberta, de olhos fechados, orando. Ele é cristão, exatamente isso. Nádia, passa a próxima. E aqui, o que vocês veem? Uma Dá pessoa pra... lendo, mas Uma não mulher sei se é a Bíblia. na Bíblia. Uma mulher, e possivelmente é a Bíblia que ela está vendo, né? Que ela está lendo. É uma mulher, a gente consegue saber que é uma mulher pela roupa que ela está usando, né? O cabelo, que parece ser comprido. A gente vê que é uma pessoa que está lendo a Bíblia. Veja, através de duas fotos, a gente conseguiu olhar a identidade dessas pessoas. A gente conseguiu olhar para essas pessoas e dizer, elas são cristãs. Elas seguem a Cristo. E a gente olhou a menina e viu, ela é corintiana. Por causa da camiseta, que é Corinthians, a que tem atrás dela. Ok. Alguma coisa fez a gente conseguir enxergar uma parte da identidade dessas pessoas. Mas o nosso foco é pensar nessa identidade cristã. Todos nós aqui, que estamos reunidos nessa live, seguimos a Cristo. Amamos a Jesus, lemos a Bíblia. E a gente precisa entender sobre o que está baseada essa identidade cristã.
E eu queria que a Nádia passasse o próximo slide. Aqui tem a palavra identidade, em cima de 3 pilares, né? Primeiro pilar é criação, o segundo é redenção e o terceiro é missão, tá? Então, esses 3 pilares são os que sustentam a nossa identidade cristã. Agora eu vou perguntar uma coisa. O que vocês entendem por criação? O que é essa criação que está aí? Essa palavra aí, criação. O que é que vocês entendem? Falem para mim. O que é criação? É criar alguma coisa. É criar alguma coisa. E no que diz respeito a você? De você. Pensando na identidade cristã. Você, criação. O que você é? Quem criou você? Deus. Deus. Lembram-se da live passada que a psicóloga falou do Salmo 139? Ela mencionou isso de uma forma muito bonita, falando que Deus nos formou lá dentro da nossa mãe. Lembram disso? Nós fomos criados por Deus. Esse é o primeiro pilar da identidade cristã. Você não veio por acaso, tá? Você não surgiu aí do nada, você não evoluiu de uma coisa menor para uma coisa maior. Não, não foi. Você cresceu de uma célula, você cresceu e tornou-se você hoje como você é. Mas você não veio de uma célula menor que evoluiu durante muitos períodos. Você foi criado por Deus. Então, essa é a primeira questão da identidade cristã. Fomos criados por Deus. E redenção, o que essa palavra nos faz lembrar? Bom, essa palavra nos lembra da morte de Jesus. Mas considerando a vida cristã e a formação da identidade, isso pode nos mostrar quando você é redimido do pecado, porque nós nascemos em um mundo de pecado, como o salmista Davi diz, e nós somos levados a crer em Jesus. Pode ser desde que nós nascemos, mas como já está escrito na Bíblia, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E já vem logo depois a parte da missão. Perfeito, Dante. Muito obrigado pela sua observação. É exatamente isso. Então, a redenção, nós somos criados, mas houve pecado. Para resolver o problema do pecado veio Jesus, morreu por nós, nos salva desse pecado e nos dá uma missão, como Dante muito bem falou. E a missão qual que é? Quem lembra da missão que Jesus deu, da ordem que Jesus deu? Ide. Pregar para as outras pessoas. E por todo mundo, pregar o evangelho a todo povo, língua e nação, e então terá o fim. Isso, Jesus mandou a gente ir. Então, aqui, nessa imagem, a gente tem os 3 pilares da nossa identidade cristã. Nós somos criados por Deus, fomos redimidos por Jesus, e não é para ficar sentado, não. É para ir pregar o evangelho. Esses são os 3 pilares da identidade cristã. E eu quero trabalhar com vocês essa ideia da identidade através da vida de um personagem da Bíblia. A Nádia vai passar o slide para nós. Eu gostaria que vocês abrissem no outro, Nádia, no anterior. Esse aí. Daniel. Daniel é um personagem bíblico. Tem um livro que ele escreveu, né? Eu queria que vocês pegassem a Bíblia agora, porque a gente vai ver os 3 pilares da identidade cristã na vida de Daniel. Tá? Esses 3 pilares, eles existem na vida de Daniel. Se a gente olhasse para Daniel, a gente ia poder dizer, sim, Daniel é um cristão, porque ele tem dentro da vida dele esses 3 pilares muito claros. Antes da gente ler os textos, eu queria que vocês só prestassem atenção numa coisa.
O nome de Daniel significa isso que está escrito ali. Daniel, Deus é meu juiz. O povo de Israel não dava nome assim porque achava bonitinho, soa bonitinho. Não era por causa disso. O povo de Israel dava nomes com significados. E era bem comum ter nomes onde aparecia a ideia de Deus. Então, todos os nomes que terminam em El têm Deus no significado. Daniel, Misael, Samuel, e por aí afora. Daniel é Deus é meu juiz. Porque El é a abreviatura de Elohim, que é Senhor, no caso. Muito bem, Dante, eu precisava ter você como meu ajudante aqui do meu ladinho. Né, Dante? Que privilégio ter você nesse grupo. Daniel, então Deus é meu juiz. Quando eles chegaram na Babilônia, o que foi que fizeram com eles? A primeira coisa que o líder lá deles, o chefe disse a Aspenaz. O que foi que Aspenaz fez com eles? Primeira coisa, quem lembra? Se vocês abrirem a Bíblia, abre lá. Capítulo 1, Daniel 1, verso 6. Vejam lá o que o chefe dos eunucos fez no verso 6 e 7. No 7 aqui está o que ele fez. Quem lê para nós, Daniel 1, verso 7? O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. E saber a Daniel. Saber a Daniel. O de Belteshazzar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Muito bem, obrigada. O Ian que leu para nós, né? O Daniel ganhou que nome? Belteshazzar. Belteshazzar. Sabe o que significa Belteshazzar? Aquele que guarda os tesouros de Bel. Bel era um ídolo que eles adoravam. Olha só o que o rei fez com ele. Ele mudou o nome de todos para lembrá-los que agora eles não serviam mais o Deus de Israel, eles serviam as divindades de Babilônia. E agora, Daniel, que falava no seu nome, Deus é o meu juiz, ele vai e fala assim, não tem mais nada a ver com Deus. Agora, teu nome significa que você é o guardador dos tesouros do Deus Bel. Mudou o nome. Agora tem uma coisa importante. A mudança de nome mudou o que tinha dentro de Daniel? Não. E nós vamos ver pelos textos que isso não fez a mudança deles. E eu quero que a gente leia o primeiro verso, que está em Daniel 1:8, que nos mostra que Daniel cria que ele era criado por Deus. Ele cria na criação. Quem lê o verso 8 para nós? Vamos deixar... Resolveu Daniel. Isso, pode ler, então. Resolveu Daniel fielmente não se contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Muito bem. O que Daniel fez? Ele falou assim, ó, meu corpo, a gente não vai ler, mas aí, ó, em 1 Coríntios 3:16 e depois 6:19, Paulo fala que o corpo é templo do Espírito Santo. É a casa de Deus, nós somos feitos por Deus. Daniel sabia disso. Oi, fala, Dante. E uma coisa muito interessante aqui no verso do capítulo 3:16, ele termina, né, com o 17. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Vejam bem, isso que está escrito em Coríntios, Daniel tinha compreensão dessa verdade.
lá na antiga Babilônia, muitos anos antes de Paulo escrever essa verdade. Olha que interessante. Então, Daniel, a gente pode ver pela vida de Daniel, que Daniel cria sim que ele era filho de Deus, ele era criatura de Deus, e que o seu corpo era santo. E será que Daniel cria em Jesus? Jesus não tinha nascido ainda. A Thalita está afirmando que sim. Como é que a gente pode saber? Tem vários versos, mas eu quero ler só um. Tem vários aqui, você viu que tem o 2,44, 9,26, só quero ler o 2,44. O que é que está escrito? Eu gostaria que outro lesse. Thalita, você lê para nós? O 2,44? Daniel 2,44? Isso. Tá. Diz assim: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Muito obrigada, Thalita. Que reino que vai durar para sempre? Reino de Deus. O reino de Deus. E só pode acontecer o reino de Deus pela vinda de Jesus. Então, Daniel cria nesse reino eterno que nós vamos logo mais encontrar. Nós vamos ver Jesus vindo nas nuvens do céu. Nós cremos dessa forma. Então, Daniel cria, sim, na redenção. E ele fala do do filho do homem indo até o ancião de dias, no capítulo 7. Ele viu Jesus, ele conhecia Jesus, ele amava Jesus. E o último pilar, missão. Será que Daniel tinha isso? Vamos ler Daniel 2, 27 e 28. Ali está 27 e 27, desculpem, é um erro. É 27 e 28. Quem pode ler para nós esse texto? Daniel. Beatriz, você pode ler para nós? Sim. Por favor. Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Aí ele vai começar, a contar o que o rei viu. Mas vejam só, Daniel podia muito bem ter dito: então, rei, você sabe? Eu descobri aqui, o que é que o senhor sonhou. Foi isso que ele fez? Não. Ele falou assim: olha, o que o senhor sonhou, Deus pode revelar. E eu estou aqui para contar o que Deus me revelou. Ele não pôs a glória para ele. Ele testemunhou do Deus verdadeiro. Essa era a missão de Daniel. Falar para aquela corte, para aquelas pessoas, sobre o Deus verdadeiro. E ele foi muito fiel. A gente vê isso no livro inteiro. Então, Daniel tinha a sua identidade bem estabelecida em cima desses 3 pilares: criação, redenção e missão. Nós podemos olhar para a vida de Daniel e dizer: Daniel era cristão, pelas suas características na habilidade. Mas agora tem um detalhe importante. Nádia, passa a tela para mim. Isso. Só uma perguntinha. Eu recebi aqui, Nádia, um aviso de que a chamada termina dentro de 10 minutos. Vou verificar. Eu tenho só 10 minutos mesmo ou vai ter um pouquinho mais? Vou verificar. Me fala O que acontece? Vou verificar com os técnicos e já volto. Pode continuar a sua... O que acontece é que a chamada ela acaba em 10 minutos, porque quando ela não é paga, ela tem um máximo de tempo, mas aí é só iniciar outra chamada. Tá, eu vou verificar porque aqui era para ser a conta paga. Eu vou verificar com os técnicos e volto já. Tá.
Tá, então, enquanto a Nádia vai ver isso, eu quero que vocês vejam essa imagem que está aí. Essa imagem é de um rapaz. Ah, só uma curiosidade, tá? Daniel e seus amigos, quando foram para a Babilônia como escravos, os estudiosos dizem que eles tinham entre 14 e 18 anos. Essa era a idade média daqueles rapazes que foram levados para a Babilônia. Aqui a gente tem a imagem de um rapaz. Ele tem duas possibilidades de escolha. Ele tem, de um lado, tem jovens convidando para participar de algo espiritual, de ir para a igreja, e do outro lado, tem jovens convidando para viver a vida do mundo. Bebida, tudo que envolve esse outro tipo de vida. Ele tem que fazer uma escolha. Aqui está o jovem diante de uma escolha. Por que eu coloquei essa imagem? Porque ele certamente é igual a cada um de nós. Cada um de vocês, eu, diariamente, nós temos que escolher entre servir a Deus ou servir ao mundo. Essa é uma escolha que acontece todos os dias na nossa vida. Não é só uma vez. Não pensa que Daniel escolheu servir a Deus e daí nunca mais ele precisou se preocupar com isso. Não. Isso aqui, essa escolha tem que ser todos os dias. E essa escolha vai nos balançar algumas vezes. Igual balançou Daniel, igual balançou seus amigos. Daniel e seus amigos foram caminhando de Israel até a Babilônia a pé. São mais de 1.000 quilômetros caminhando. Agora eles chegaram lá, eles tinham a melhor comida, entre aspas, que o rei comia. E eles olharam para aquilo e disseram, não, nós não vamos comer isso, porque isso não sustenta o nosso corpo de uma forma boa, que dê qualidade para a nossa saúde. Eles tiveram que fazer essa escolha. E nós vamos ter que fazer também, todos os dias. Para que as nossas escolhas sejam na direção certa, na direção da eternidade, na direção de Jesus, nós temos 4 aspectos que precisamos desenvolver. Dante levantou a mãozinha. Pode falar, Dante. Bom, na questão da alimentação deles, eu particularmente não creio que aquela comida não fosse saudável para o corpo deles. Era uma comida boa, uma comida de qualidade, tirando pelas coisas que eram proibidas por Deus. Mas o ponto daquela comida era outro. O ponto era que ela era oferecida aos ídolos. E se ele comesse, provaria, é uma forma de adoração a ídolos também. Comer a comida oferecida aos ídolos. É como se fosse a comida abençoada, algo assim. Sim. Nádia, você quer falar? Sim, o que eu queria falar é que existia realmente o ponto de ser oferecidas aos ídolos, mas pelo resultado físico dos meninos, dá para ver que tinha alguma coisa a ver com a saúde. Você pode comentar depois. Tá. Deu certo, Nádia, a questão da nossa live continuar? Deu? Deu sim, tá tudo certo. Beleza. Então, eu acho que o Dante está certo quando diz que as comidas eram realmente oferecidas aos ídolos, mas ela também tinha a ver com a parte de vigor, força física, né? E intelectual. Porque quando eles passam a comer aqueles alimentos, a Bíblia diz que eles ficaram 10 vezes mais sábios, não é? Então tinha esse aspecto também. E a gente precisa atentar para isso, né?
Mas a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Agora eu quero que a Nádia passe para o próximo slide. Para nós fortalecermos a nossa identidade cristã, a gente precisa trabalhar em cima de 4 aspectos. Nádia, você passa para mim, por favor, o próximo slide. Espera aí, eu estou tentando. Eu estou tentando passar, mas é que pelo mexido que ele deu aqui, não está passando. Mas eu vai falando que eu vou passando. Vou chamar. Tá. A primeira questão que a gente tem que trabalhar para fortalecer a nossa identidade cristã é o conhecimento da palavra de Deus. Saber manejar bem a palavra de Deus. Lembram do que Paulo falou para Timóteo? Continuar vendo aí. Ah, Timóteo, você é abençoado, porque desde pequenininho você sabe as sagradas letras que te conduzem pelo bom caminho, que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe. Conhecer bem a palavra de Deus. E a gente está falando de Daniel. Daniel conhecia bem a palavra de Deus? Sim ou não? Sim. Sim, um sim bem forte. Daniel 1:8 nos diz isso. E 9:2 também. Dante, fala para nós. Não, foi só um acidente. Ah, tá bom. Daniel 1:8 a gente viu, né, que ele disse que não queria se contaminar com as comidas do rei, porque tinha questão de oferecido aos ídolos, e também tinha carnes imundas ali, servidas naquela mesa, e tinha um outro texto que indica para nós que Daniel conhecia muito bem as escrituras, e eu quero que a gente leia esse texto. Capítulo 9, verso 2 de Daniel. Olha só como Daniel sabia, e ele fazia uma coisa muito especial. Quem lê para nós esse texto? A Beatriz já leu. Anita, lê para nós esse texto? Anita tá aí? Será, Anita? Tá. Leia para nós, por favor, Anita. É qual página mesmo? Capítulo 9, verso 2. É de Daniel. Daniel. Livro de Daniel. Daniel 9, verso 2. Achou, Anita, para ler para nós? Ainda não. Peraí. Espera só um pouquinho que a Anita já acha e já lê para nós. A Alice e a Maria Isabel. É que número mesmo? 9, capítulo 9, verso 2. Peraí. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada de acordo com o que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Muito obrigada, Anita. Exatamente, olha só o que esse texto diz. Esse texto diz que Daniel estava com o livro, com a Bíblia que ele tinha aberta,
estudando a Bíblia e vendo. Deus disse para o profeta Jeremias que a terra de Jerusalém vai ficar abandonada, assolada 70 anos. E aí ele estava conversando com Deus, estudando a Bíblia. Daniel era um conhecedor da palavra de Deus. E isso aqui já acontece lá, ele já estava bem de idade quando isso aqui aconteceu. Ele já não era mais um jovenzinho, mas aí ele continuava ainda estudando a palavra de Deus. Então, conhecer bem a palavra de Deus é o primeiro fator para nós formarmos a nossa identidade cristã. Daniel não desprezava essa tarefa de estudo, e por causa disso, Daniel fez uma oração. Ele falou: Senhor, o Senhor disse que Jerusalém ficaria assolada 70 anos, mas agora o Senhor está falando de outro tempo. Ele não tinha entendido bem outra profecia, mas ele vai para conversar com Deus usando a palavra. A gente deve fazer isso também. Quando a gente enfrentar alguma dificuldade, a gente pode falar com Deus: Senhor, o Senhor disse que ia estar comigo todos os dias até a consumação do século. Vem ficar comigo, me ajude. Fale, Nádia. Eu só queria compartilhar que quando eu conheci a palavra de Deus, meus pais não eram da igreja adventista, e eu fiquei assim, eu estava no mundo mesmo, eu tinha 13 anos, mas eu já frequentava até balada com as minhas irmãs mais velhas, e foi no meio da balada que eu ouvi assim no coração um chamado forte de Deus. Fui para casa e eu comecei a estudar a Bíblia. Eu não sabia como é que eu estudava a Bíblia, sabe? Eu não sabia nada da Bíblia quase. E aí eu comecei a ler, muitas coisas eu não entendia, mas quando eu comecei a pedir a Deus que me ensinasse, porque eu realmente não sabia, mas eu queria aprender, assim, eu sentia um ardor no meu coração, que teve noites de eu passar a noite inteira lendo a Bíblia, o Espírito de Profecia junto, que eu comecei estudando o Grande Conflito. Então a gente pensa assim, não, eu sou muito nova para entender profecias, mas o Grande Conflito assim abriu a minha mente, o Espírito Santo trabalhou, e até hoje eu sou apaixonada, já tem muitos anos, é mais de 40 anos que eu estou nesse encanto. Cada vez que eu abro a Bíblia, eu conheço coisas novas, como Jesus disse, é um tesouro que parece que não tem fundo, você vai tirando, coisas novas e velhas, e tudo isso vai enchendo o nosso coração. É o que nos traz aquela segurança de que existe um Deus, não é só um livro, não é só uma palavra que você lê outros livros, tem muitos livros, mas é algo que é um tesouro vivo, de um Deus de infinito, com a mente infinita, que não só está trazendo coisas legais para a gente estudar, para a gente ler, mas abre o futuro, abre a esperança no coração, é algo encantador. E eu não era muito adulta para saber isso. Às vezes a gente pensa que é só os adultos que vão entender essas coisas, mas não. 12, 13 anos, 10 anos, aí o Dante, que já sabe um tantão de coisa. Então, muitos daqui eu sei que sabem, muitos já estudam a Bíblia com os pais desde pequenos. Eu não era assim, mesmo eu não sabendo nada, Deus me trouxe o conhecimento através dessa comunhão que Daniel tinha. Que lindo, Nádia, teu testemunho. Louvado seja Deus por isso, né? Que privilégio. Dante, você também quer falar? Pode falar, Dante. Falando na Bíblia se renovar a cada manhã, ontem mesmo que eu fui descobrir que Atos ele era a segunda carta de Lucas a Teófilo. Tipo, olha só, coisa que eu nunca tinha prestado atenção, né? E aí, tipo, há algum tempo atrás que eu tinha visto que Lucas é uma carta, aí quando eu fui vendo mais, eu descobri que Atos era a continuação. Não é bonito isso? E cada vez, a Nádia falou certo, ela já está há mais de 40 anos lendo a Bíblia, né, estudando, e sempre a gente descobre mais. Eu estou um pouquinho mais tempo, porque eu sou mais velha que a Nádia, mas eu conto para vocês, cada vez que eu leio, são coisas novas, aí a gente fica tão feliz quando descobre uma coisa nova, que minha vontade de falar, peraí, quando eu chego lá na minha igreja, dizer, olha, pessoal, eu descobri um negócio novo essa semana, deixa eu contar para vocês o que eu descobri. E é isso sempre que vai acontecer com a gente, sempre. Você abre a Bíblia e Deus vai mostrar alguma coisa diferente para você.
Então, conhecer bem a palavra de Deus é um aspecto que a gente tem que desenvolver para ter essa identidade cristã. Nádia, passa para o próximo slide nosso. O próximo é esse aqui, ó. Uma vida de oração e intimidade com Deus. Eu não diria que ele é segundo. Eu acho que ele é primeiro junto com a Bíblia. Os dois são primeiro, sabe? Assim, não dá para tirar um do outro, né? Mas eu queria que nós lêssemos esses dois textos que estão em Daniel, para a gente ver isso na vida de Daniel. Daniel igual tá no 6... santuário, lado a lado. Oi, Dante? Igual no santuário, lado a lado. Candelabro, oração, mesa de pães, a palavra. Tá lado a lado, tá ao mesmo tempo, junto. É junto, a gente não consegue separar, né? Jamais dá para separar. E eu quero que a gente leia Daniel 6, verso 10. Esse eu vou deixar livre. Quem quiser ler, pode ler. Só levantar a mãozinha aí e abrir o... Isso, então leia. Eu vi o Lucas, acho que levantou a mão. Que quer ler? Quem quiser ler, tá livre. É só abrir o microfone e ler. Depois que a live começou, entrou a Alice e entrou a Maria Isabel, se não me engano. Foi isso? Estão livres também vocês, meninas? Agora é o Lucas, Sim. né? Quem quiser pode ler, agora tá aberto. É só abrir o microfone e ler para nós. Daniel 6, verso 10. Quem vai ler? Eu. Leia, por favor. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em uma câmara que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Uau! Olha só, aqui era um momento difícil, porque tinha sido assinada uma lei que quem fizesse algum pedido que não fosse para o rei ia ser jogado na cova dos leões. Daniel viu que o negócio foi escrito, a Bíblia diz que ele tinha costume de fazer isso, e falou, paciência, se for para a cova dos leões eu vou, mas eu não vou deixar o meu costume, meu hábito de orar. Quantas vezes por dia? 3. 3 vezes por dia. E às vezes a gente acha que orar uma vez tá bom, né? Eu acho que a gente precisa melhorar um pouquinho, né? E agora eu quero que a gente leia o capítulo 9, o verso 23. Aqui, eu sou apaixonada por Daniel. Eu quero muito encontrar com Daniel no céu, porque eu quero falar para ele que eu tinha uma invejinha santa dele, sabe? Eu tenho pequenininha assim, mas eu tenho muita vontade. Quando eu leio esse texto aqui, o 9, 23, eu fico pensando, eu falei, Senhor, mas eu quero isso para minha vida. Quem vai ler o 9, 23? Qualquer um pode ler. Quem quiser, só abrir o microfone e ler. 9, 23. Eu vou ler. Então, leia. Logo que você começou a orar, Deus atendeu o seu pedido. Deus o ama muito e por isso me mandou explicar a visão a você. Portanto, preste atenção e procure atender o que eu vou dizer. Vocês já imaginaram isso aqui? Sinceramente, eu fico impressionada. O anjo Gabriel veio e falou para Daniel, Daniel, na hora que você começou a fazer oração, Deus falou assim, vai, Gabriel, vai falar com ele e vai explicar para ele o que significa essa visão. Sabe por quê? Porque eu amo demais Daniel. Gente, é demais, né? Já pensou Deus falar assim, quando você fizer uma oração, Dante, na hora que você começou a orar, Deus me mandou vir aqui falar com você, porque Deus ama muito você, Dante. Thalita, já pensou Deus falar isso para você?
Mandar o anjo falar isso para você é demais, não é? Não, fala sério. Isso aqui é muito lindo. Então, o segundo, que está junto com o primeiro, o conhecimento da palavra de Deus e essa vida de oração e intimidade com Deus, é necessário para formar a nossa identidade cristã, quem nós somos como cristãos de verdade. A gente não pode negligenciar, se a gente é cristão, o estudo da Bíblia e a oração. Não é qualquer oração não, tá? É oração de amigo. É quando você conversa, quando você abre o coração, quando você fala de tudo. Vale assim com Deus. Deus quer te ouvir. Ele está esperando isso. Assim como ele esperava de Daniel, assim como era com Daniel, ele quer que seja com a gente. Nádia, passa o terceiro slide, o próximo slide, que é o terceiro aspecto. Grupo de apoio. Esse é um negócio importante. E eu quero que a gente vá para Daniel 2, verso 17 e 18. Daniel 2, 17 e 18. No processo da nossa formação, da formação da nossa identidade, a gente precisa desses exercícios, o estudo da Bíblia, oração e um grupo de apoio. Olhem só o que está escrito em Daniel 2, 17 e 18. Quem quer ler esse verso para nós? Pode, qualquer um que estiver aí com a Bíblia aberta, pode abrir o microfone e ler para nós. Vamos lá, quem é que vai ler? Leia, por favor. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Que bom ter amigos assim. Daniel ficou sabendo do problema. O rei tinha tido um sonho. E nesse sonho, ele não conseguia se lembrar do que ele tinha sonhado, mas ele tinha sonhado que era importante. E aí ele falou para os sábios, vem aqui, me fale o que eu sonhei e me diga o que era essa história. E os sábios disseram, a gente não consegue. Ele falou, então eu vou matar todo mundo. E aí Daniel e seus amigos iam ser mortos junto com todo mundo. E quando Daniel soube do problema, ele falou para Arioque, fala para o rei esperar um pouquinho. Ele correu para sua casa e falou, meus amigos, nós estamos com um problema. E contou o problema e falou, vamos orar? Eu quero que vocês orem também. Peçam a Deus misericórdia para que Deus nos responda, que Deus nos fale. O que foi que Deus sonhou, o que o rei sonhou? Então os amigos oraram, Daniel orou, seus amigos oraram, eles devem ter orado junto, devem ter orado separado, e Deus respondeu a oração. Vejam como isso é importante. Na nossa vida a gente tem problemas, mas se a gente tem alguém que a gente chama, fala, vem cá, vamos orar junto, isso ajuda a gente, dá força, a gente se sente melhor, porque a gente não está sozinho na luta. E assim foi com Daniel, e assim pode ser com a gente. Então é importante sim, nós termos um grupo. E eu fico muito feliz que a Nádia, não sei quem mais que organizou esse grupo aqui de vocês, mas eu penso que esse grupo de vocês deve ser esse grupo de apoio. Quando um tiver com problema aqui, que seja colocado para o grupo e todo mundo se une em oração, suplicando a Deus, que Deus conceda a bênção para a resolução do problema, seja ele qual for. Né? Então, vamos lá para o quarto aspecto, para ajudar a fortalecer nossa identidade. O quarto aspecto, liderança espiritual. E agora eu quero que a gente leia o verso 23 do capítulo 2 de Daniel. Quem pode ler para nós?
verso 23 do capítulo 2. Leia, por favor. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizestes conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. Veja que agora, Daniel tinha pedido para os seus amigos orarem, eles oraram, Deus deu o conhecimento do sonho para Daniel, e agora Daniel faz uma oração. Ele fala: Senhor, nós te pedimos, ele e os seus amigos, pediram que Deus revelasse o sonho. E ele estava agradecendo. E ele fala: a ti, na minha versão está escrito assim, a ti, ó Deus dos meus pais. De quem foi que Daniel ouviu sobre Deus? Quem foi que falou para Daniel sobre Deus? Quem que falou? Os pais dele. Os pais dele. Veja a importância de nós ouvirmos os nossos pais cristãos. A liderança espiritual. Nós não sabemos tudo. Nem eu sei, nem a Nádia sabe. Nós não sabemos. Nós estamos crescendo em conhecimento. Vocês precisam também crescer. E precisam de líderes espirituais. Os pais cristãos podem ajudar vocês. Pastores podem ajudar vocês. Professores podem ajudar vocês. Então, não temam em pedir ajuda para os líderes, pais, mães, pastores, professores, que ajudem vocês em alguma dificuldade que vocês tiverem. Eu peço. Quando eu tinha dificuldade, eu converso com algumas pessoas que eu sei que sabem mais do que eu, para me ajudar a entender algumas coisas. E não tem problema nenhum com isso. Então, agora, eu quero resumir com vocês. Vamos lá. A identidade cristã precisa de 4 aspectos básicos para ela ser formada. Qual é o primeiro? Conhecer bem a palavra de Deus. Conhecer bem a palavra de Deus. Qual é o segundo, que é junto com o primeiro? Oração e comunhão. Oração e comunhão íntima. Não é aquela oração, Senhor, obrigado pelo dia, me dá uma boa noite, amém. Não é essa. É a oração de verdade. Oração bem pessoal, bem amigo mesmo. Terceiro aspecto. Grupo de apoio. Grupo de apoio. Eu não estou sozinho, eu não sou uma ilha. Eu preciso de gente comigo. Para eu contar e para eu ouvir. Nós somos juntos e orarmos juntos. E quarto, está aqui. Liderança espiritual. Isso faz crescer a nossa identidade cristã. E a identidade cristã tem 3 pilares. Quais são eles? Nós somos o quê? Criados por Deus. Redimidos por Jesus. E temos uma missão. Nádia, intermédio do Espírito tem aqui nesse grupo. Louvado seja Deus, vocês entenderam. Que bom. E Nádia, eu quero que você ponha o último slide. Eu quero que, talvez vocês já saibam esse verso de cor, mas esse verso vocês precisam ter na memória. Olha o que a Bíblia diz aqui. Paulo escreveu isso aos Filipenses. Ele disse, finalmente, irmão, ou seja, no final de tudo o que é verdadeiro, que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem alguma virtude, se tem algum louvor,
seja isso que ocupe o pensamento. Se vier algum pensamento na sua mente, e você olhar para aquele pensamento, e parece que ele não é muito certo, põe ele nesse crivo aqui, é verdadeiro, é justo, é amável. Pode ser que seja tudo, mas não seja de boa fama. Larga para lá, pede Deus, afasta esse pensamento de mim. Me ajuda a ter o pensamento naquilo que é verdadeiro. Se não tem alguma virtude, se não vai me ajudar, põe para lá. Lembra-se daquela foto. Nós temos duas opções. O caminho do mundo ou o caminho que vai nos levar mais perto de Jesus. Ter isso aqui na mente de vocês vai ajudar vocês a escolherem o caminho de Jesus. Fortalecer a identidade cristã de vocês. Que Deus abençoe muito, muito, muito a cada um de vocês. E que cada dia vocês escolham o caminho de Jesus. Para que a gente esteja junto no céu. E daí a gente se conheça pessoalmente, possa abraçar cada um de vocês. Vai ser um privilégio, não vai? Vai ser muito bom. Eu espero que todos nós possamos estar lá, pela graça de Deus, né? Porque fomos redimidos por Jesus. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário que gostariam de fazer. Ou se vocês querem que a gente já faça oração para terminar. Tá com vocês agora. E aí, meninos? É hora de falar. Quem quer falar, pode falar. Alguém ia falar? A Juliana. O Lucas. A Aline apareceu aqui. A Aline é a Alice. Alice. A Aline é a mãe, A Alice que está aí. O Antônio ou o Lucas querem falar? É isso? Então tá, pode falar. Eu queria pedir oração pro meu avô, ele tá no hospital. Muito bom, vamos orar. Como é o nome do teu avô? Antônio. Antônio. Muito bem. Mais alguém? Gostaria de falar alguma coisa? Fazer algum comentário, algum pedido? Vejam que esse deve ser o nosso papel aqui no grupo, é ser apoio. Então tem um pedido de oração. O avô do Lucas e do Antônio está no hospital, não está bem, então nós devemos orar. Para isso nós estamos juntos, né? É um grupo de apoio, né? Um ajuda o outro, inclusive nas nossas orações e nos nossos pedidos. Então vamos orar para terminar? Vamos, eu queria agradecer muito a todos vocês que participaram comigo, meninos e meninas, e já avisando que a próxima live, quando a gente marcar o horário, a gente vai começar no horário, mesmo ter só eu e a palestrante. Eu já até programei uma brincadeira bem legal para a gente fazer no começo, enquanto dos primeiros 10 minutos. Eu até havia prometido para vocês que eu ia fazer na próxima, lembram? A brincadeira de imagem e ação para recapitular nosso estudo anterior. E aí, hoje, a maioria chegou depois do horário. Então, não deu pra gente posso fazer uma pergunta? Pode, querida. Eu gostaria de perguntar à professora, né? Agora, a grande participação foi dos meninos, né? Mas quando a gente lida com o adolescente que os pensamentos não estão muito harmonizados, como ajudar esse adolescente, levar esse adolescente a ter pensamentos puros, pensamentos bons, porque a adolescência é uma transição difícil, né? Tem mudança de hormônios, tem mudanças, tem problemas familiares, problema na escola, autoestima, e muitas das vezes a gente, né, não está sabendo lidar com tantas mudanças, né? Com tantas coisas que têm acontecido aí nas mídias. Então, como ajudar esse adolescente a ter um foco nesses pensamentos que às vezes estão meio perdidos? Bom, vó. É a vó, né, Helena, não é? Isso. Heloísa, ela é a avó da Alice.
Heloísa, perdão, Heloísa. Assim, eu não sei se você viu, né, toda a live que a gente conversou aqui, mas eu volto a insistir nos 3 pilares, né? Por exemplo, quando falta autoestima, quando o adolescente se vê deslocado, é preciso que ele entenda que quem dá o valor para ele não são os likes, os views da vida, né, nas redes sociais, mas é Jesus. Não importa as condições que ele seja, Jesus deu um valor tremendo para ele, que morreu por ele. Então, nós precisamos levá-lo. E assim, se o adolescente está meio perdido, não sabendo como fazer isso, a gente tem que fazer junto. A gente tem que ir junto. A gente tem que levar até Jesus, a gente tem que orar junto. Oi? A gente tem que orar junto, a gente tem que conversar junto, tá? Saber que foi criado por Deus, que foi redimido por Jesus e que tem uma missão, vai ajudar a pôr a ideia no lugar. O estudo da Bíblia é essencial, a oração é essencial, o grupo, ter um grupo que pense da mesma forma, em mentores espirituais, isso é a essência. Se faltar alguma dessas coisas, vai ser problemático para o desenvolvimento dessa identidade cristã. Então, a gente precisa trabalhar nesses aspectos. Então, não tem muito mais do que isso para ser feito, a não ser juntar, abraçar, pegar no colo, né? Pegar junto, porque eles precisam disso também. Às vezes a gente acha que adolescente não precisa, mas eles precisam, às vezes, muito, de a gente estar bem junto deles. Fala, Nádia. Eu ia comentar que a gente precisa lembrar, né, que é uma luta espiritual. Apesar de ter os hormônios que realmente modificam um pouco o nosso humor, nossos sentimentos, existe problemas de pressão de grupo, existem problemas familiares, muitas vezes, que não temos aquela família que nos traz um ambiente seguro. Apesar de todos esses fatores que a Heloísa citou, que são reais, mais que tudo isso, nós temos uma guerra espiritual. Por mais que a gente tenha outros recursos que a gente pode correr atrás de autoestima, mas não existe um argumento, por exemplo, mais poderoso para levantar a autoestima do que você ter uma identidade que é inalterável, uma identidade com o Criador. Né, com o amor de um Criador que ele não te ama só porque você é X ou Y, ou você é de tal família, ou porque ele te ama porque você é criatura e ninguém escapa dessa parte. E ele veio redimir a todos. Então, a gente precisa trabalhar primeiro o espiritual, porque a guerra entre os poderes do bem, que é do céu, todo o céu está debruçado sobre a missão de nos salvar, tem os poderes das trevas que estão sussurrando os pensamentos ruins na nossa mente, né? Aproveitando um trauma, um evento familiar, um problema, um colega que te perturba, alguma coisa que aconteceu na sua família que te traz esse sentimento de falta de autoestima, de irritabilidade, etc, etc. Tudo isso tem Satanás com os seus anjos sussurrando, tá vendo? Por causa disso e aqueles pensamentos ruins vêm vindo com a influência do mal. Então, a gente incentiva crianças, todos vocês, porque eu já tive problemas espirituais também, né? Minha mãe tinha perseguições aí dos espíritos, que a mãe dela era médium entre espíritos indígenas, eu sou descendente de indígena. Então, a gente sofre influências que a gente tem que entender. Estamos numa guerra, só agarradinhos com Jesus, com esse Deus poderoso que nos ama e que é o único capaz de nos defender do mal. Esse relacionamento com Deus é o mais eficaz para nos fortalecer nessa fase difícil, que não deixamos de entender. É difícil mesmo, né? A adolescência é difícil. Dentro da perspectiva da guerra, todas as fases acho que são difíceis, né? É verdade. Mas na adolescência parece que o peso se torna um pouco maior, né? Mas nada que Deus não possa carregar. Jesus falou, meu fardo é leve, né? Venham aqui que eu vou ajudar vocês. E isso não é retórica, tá? Não estou dizendo só porque é assim, porque é de verdade. Jesus carrega o nosso fardo.
Eu sei, já experimentei, já vivi isso. Na minha adolescência, na minha fase adulta, hoje, sempre. Mas é bom a gente confiar em Deus. A gente vai continuar muitos temas aí nessa abordagem de como viver esse momento especial da nossa vida, né? Na adolescência, na pré-adolescência, e como moldar, permitir que Deus molde a nossa identidade, conforme foi estudado hoje na primeira live. Vamos continuar aí com essas oportunidades. Eu agradeço muito. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, meninos e meninas, mas eu agradeço muito a nossa querida professora. Hã? Dante? Você quer falar, Dante? Eu ouvi você falando aí. Não, só que eu estava conversando com ele antes. Tá. Seu microfone estava aberto, ok. Então, agradeço aí a professora Letícia Schultz, que nos ajudou tanto, e ela está convidada a voltar, né? Quem gostou dela, levanta a mão aí. Muito bem. Então, eu peço que você possa orar para nos encerrarmos. E mesmo que esteja depois da oração, eu convido vocês, meninos, se tiverem oportunidade de fica mais um pouquinho, eu quero conversar com vocês alguns detalhes sobre o livro que a gente tem que estudar para as próximas. Tá bom? Pode orar. Eu só quero agradecer o convite, porque, assim, cada vez que a gente tem que falar, quem aprende mais é a gente mesmo, tá? Então, obrigada pela oportunidade de aprender mais um pouquinho. Obrigado porque todos vocês vieram. Vocês são muito queridos, muito inteligentes, e foi um prazer conhecer vocês assim. Que Deus abençoe muito, tá? Então, eu vou orar agora. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo privilégio de estarmos juntos, de estudar como formarmos uma identidade cristã. E nós vimos, através da tua palavra, o exemplo tão bonito de Daniel, dos seus amigos. Obrigado porque esse exemplo está registrado nas Escrituras. Obrigado pela certeza de que logo mais estaremos contigo no céu e poderemos conversar com Jesus e com todos os outros servos teus que enfrentaram essas batalhas da vida e foram vencedores através de Cristo Jesus. Muito obrigado por essas histórias. E Pai querido, obrigado por esse grupo. Obrigado porque eles estão aqui. Que o Senhor abençoe a cada um e de uma forma muito especial ao avô do Lucas. Ele fez esse pedido pela saúde do avô. Que o Senhor abençoe o avô Antônio, que o Senhor esteja com ele no seu leito e permita que ele possa se restabelecer e poder ainda seguir os teus passos, andar nos teus caminhos e ser uma bênção neste mundo. Nós entregamos a vida de cada um aqui em suas mãos, dos seus familiares também. Te fazemos essa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito obrigada, Letícia. Então, um abraço para vocês. Deus abençoe muito, muito. Muito obrigada.